Alô, galera, começando mais um De Letra, programa de número 197. Parecia tão longe o programa 200, mas ele já está aí chegando. João Matheus Joaquim, Carlos Bório, João Matheus direto da festa junina de Rolândia, né? Que ele relatou ter acompanhado em outros momentos da sua vida. Mas, gente, vamos para mais uma semana pós-Atletiba, uma semana em que a gente reviu, Bório, aquela sensação de que está tudo errado. Né? O Atlético parece que, quando se fala que o Atletiba faz diferença, é muito nisso, né, Bório? Porque nem achei o Atlético jogando mal o clássico. Achei ele jogando talvez no limite que ele possa jogar nesse momento, principalmente tático. Mas a visão geral é que não tem... voltou tudo aquela história, né? Não tem mais jeito, não vai subir, aquela papagaiada toda, né? É aquela coisa que a gente fala, né? Que o Atletiba é um campeonato à parte, né? Porque o resultado do Atletiba faz um estrago tremendo, né? E é bem isso que você falou, comentou. O Atlético jogou razoavelmente bem. Não foi um jogo horrível do Atlético para você falar assim, não tem mais solução, tá perdido, não tem o que fazer, tem que mudar treinador de novo, tem que trazer reforço. Mas a derrota em casa, no clássico, dá aquela murchada assim geral, né? Por mais que estivesse assim, putz, tá caminhando, tá engrenando, o time tá se ajeitando, o Odair tá conseguindo fazer o time jogar. Mas daí vem um baque desse com um golaço do Seba Gomes, né? Que diante da torcida, o maior público, um dos maiores públicos da Série B, né? O segundo maior público da Série Sim. B. Isso joga a moral lá no chão mesmo, né? E aí é que a gente viu, o João e o Matheus acompanharam o jogo, a gente viu essa mudança de ritmo e mudança de espírito mesmo, né, João? Porque quem via o jogo, acompanhava o jogo, parecia assim, estava com aquela cara mesmo de empate, só que o Curitiba hoje é um time mais organizado, é um time mais arrumado, e por isso ganhou o jogo. Em contrapartida ao mundo acabado do Atlético, tem um Curitiba em que está tudo certo agora, né? Olha, não sei se está tudo certo, né? Porque ainda tem muita coisa para resolver, e principalmente no comando ofensivo, né? Que o gol do Seba Gomes, ele só coloca mais um na conta dos 8 jogos que ainda está sem fazer gol o ataque. Né? Então, De La Torre, Coutinho, Ronier, tem que começar, Yuri Castilho, Cleison, que chegaram agora, tem que começar a trabalhar um pouco mais para acertar esses chutes, né? Pelo menos. Então, não adianta só produzir, que foi o que a gente viu no Atletiba, né? E também foi o que a gente viu com o Coritiba do ano passado, do ano retrasado, que muito chutava para o gol e nada conseguia fazer, não conseguia marcar. Então, pouco interessa a quantidade de chances criadas, o que importa é a quantidade de chances que acertam o gol e que realmente, de fato, mudam o placar do jogo, né? Então, você chegar na entrevista coletiva depois e falar, foram chutadas tantas vezes pro gol, mas não fez, né? Errou o gol, acertou o goleiro, chutou fraco, né? Então não tem efetividade. O importante é ter efetividade. Eu acho que esse é o principal ponto para o Coritiba trabalhar. Contra o Volta Redonda, eu acredito que pode ser um jogo um pouquinho mais tranquilo, apesar do Voltaço estar brigando para escapar da zona de rebaixamento e tá numa crescente de ter ganho o último jogo. Mas o Coxa também está invicto dentro de casa, então ele pode usar muito bem esse fator contra eles. E outra coisa também, o frio. Né? Ontem eu estava com um amigo meu botafoguense, a gente foi até o hotel que está o Volta Redonda, porque ele é muito fã do Chay. Então, aliás, um abraço pro Chay e um abraço pro meu amigo, para pegar um autógrafo dele na camisa do Botafogo. Conseguimos, trocamos uma ideia com o Chay, gente boa demais, e o frio realmente é algo que eles não estão acostumados, então pode ser um bom diferencial para o Curitiba. Vamos ver, né? Porque realmente frio realmente tá, o que mostra aqui. Se bem que até o Matheus de camiseta aí deve ter um aquecedor grudado na perna dele. Pior que não. Ó,
Então, a coragem do ser humano curitibano. Exatamente. Curitibano raiz. Vai lá, viu? Ô Matheus, saldos positivo e negativo desenhados, ao Curitiba cabe um Volta Redonda que ganhou do Operário, tirando, óbvio, né? Matando todas as nossas apostas aqui na loteria. O que vem desse jogo? O que dá para esperar desse jogo? É aquele jogo em que o adversário vai ficar fechadinho, né? Com certeza. Se a gente viu, por exemplo, o Coritiba no primeiro tempo do Clássico contra o Atlético, de certo modo, tendo mais posse de bola, mas não sendo ofensivo, assim, a tal ponto, né? Não chegando o que a gente espera. E o Mozart, ele tem sido um treinador que claramente o defensivo é o principal ponto. E é o seu principal mérito também. Né? O Coritiba, nos últimos, acho que 8 jogos, tomou somente um gol, se não falha a minha memória. E tem dado certo. Né? Tem dado certo, tem ganhado jogos ali de 1-0, 2-1 e tem se resolvido. Mas em casa, o Coritiba ele tem sido um time que propõe jogo. Né? Tem sido um time que vai para cima, tem sido um time que tenta aniquilar os seus adversários, e eu acredito que contra o Volta Redonda, até porque o Volta Redonda não vai tentar marcar em cima, não vai tentar se lançar o ataque. Eu acho que para o Volta Redonda realmente um empate dentro da configuração atual dele no campeonato é um resultado muito bom, vai se fechar. Né? E o Coritiba, as dificuldades do Coxa pode ser tentar entrar aí nesse ferrolho que vai armar a equipe carioca que nesse momento briga contra a AZR. Tá mudo? Tá mudo. Você esqueceu de acionar o microfone? Cara, esse meu microfone aqui tá uma coisa, um sofrimento. Mas, Ricardo, o que dá para esperar de um Atlético que agora é a tal história, né? Todo jogo para o Atlético agora é difícil, né? Do jeito que as coisas andam, né? Porque o Atlético ele não tem tido regularidade nem dentro nem fora de casa, então você não sabe muito o que esperar. Ao mesmo tempo que vai lá e joga com muita vontade contra um Remo e contra o Curitiba, até por ser o clássico, que estão brigando lá em cima, teve imensa dificuldade contra o Atlético, tropeçou contra o Atlético Goianiense. Então, embora eu ainda ache que o Atlético seja favorito contra esse Amazonas pela questão do elenco, mas falta o Atlético mostrar essa qualidade em campo. Então, já são 3 pontos atrás do G4, é mais uma vez, se ganhar pode entrar dependendo da combinação de resultados, mas se perde já fica mais de uma rodada atrás. Então, para mim, o empate, mesmo sendo fora de casa, não é um bom resultado para o Atlético, mas diante das circunstâncias, você pontuar um ponto fora e ganhar em casa, eu acho que já é o caminho do Atlético para se manter nesse bolo aí, porque faltam 4, 5 rodadas para acabar o primeiro turno. Então, assim, é um jogo para mim de extrema importância na questão que o Atlético não pode pensar em perder. O empate não é tão bom, mas o empate é relevante porque você segue na briga. Agora, mais uma derrota, você vai acumulando os tropeços em casa, que já são 3 derrotas, você precisa recuperar esses pontos como visitante. Então, para essa partida, mesmo com o Amazonas mostrando uma certa evolução e sendo fora de casa, o Atlético não ganhando essa partida, ele se complica bastante para essa reta final de turno. E aí, senhores, e os reforços? O Atlético já contratou oficial, Viveiros e o Mendonça. Né? Mas fica aquela questão, para vir mais uma batelada de jogadores. E vocês lembram o nome dos caras? É tudo estrangeiro, né? Não é brasileiro, pelo jeito, né? Felipe Aguirre, acho que é isso. O Aguirre é zagueiro, tem o Jadson volante, né? Mas esse eu acho difícil, sinceramente. Tem o Lucas Sacha, né, que disse que fechou ontem vindo do Fortaleza, mas ainda não foi apresentado. Ele tinha renovado com o Fortaleza. Não chegou a assinar, né? Então, aí tem mais um nome. Aí tem tá, o Gonzalo Tapia, atacante. Que jogou Tapia, com... esse Gonzalo Tapia. E eu acho que tem mais um meia que é do Nacional, que eu vi ontem, mas que o Nacional disse que não recebeu nada ainda. Não lembro o nome do Oliva. agora. Como é o nome dele? Como é o nome dele, Ricardo? Tá, agora você está no mudo. O Ricardo está com problema com o cachorro. Exatamente. Oliva. Acho que é Christian Oliva.
de 29 beleza. anos. Azeite de oliva. Vamos lá. O que... Assim, vai apostar tudo de novo, né, Matheus? Sim. Eu acho que fica claro, né? Na verdade, a preocupação do torcedor do Atlético era que isso não acontecesse. Né? Que fosse que acontecesse exatamente a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Que era quando chegou na janela do meio do ano, o time claramente precisava de reforços e a diretoria não se movimentou. Eu acho que dessa vez, realmente, né, é a famosa frase do água bateu na bunda e viu que se não contratar não sobe. Assim, que não vai ser fácil, que vai ser difícil. Eu acho ainda, né, por exemplo, o Viveiros fez uma boa Libertadores, acho que é um atleta de muita força, pelo que eu vi, assim. É um centroavante mesmo, um camisa 9, jovem ainda, que pode dar muito certo. Né? A maior contratação da história do Atlético, né? Foi mais caro que o Vitor Roque. Eu acho que zagueiros ainda precisa de mais um. Eu acho que vai ser necessário, porque, pelo que eu pesquisei assim, em rede social, a torcida do Atlético Nacional está agradecendo o Atlético Paranaense por ter tirado ele de lá. Tipo assim, vai com Deus, Deus o abençoe e siga a sua vida. Relacionado ao Sacha, é um bom jogador. Eu acho que no momento em que o Fortaleza viveu bastante ali momentos de instabilidade, o Sacha foi unânime assim dentro da equipe. Então acho que pode ser um cara que venha para resolver, enfim, o problema de primeiro volante do Atlético, que tentou primeiro com o Raul, aí depois muitas vezes tentou com o Falcão. O Peralta nem chegou a jogar e foi embora, não teve um minuto com a camisa do Atlético. O cara ser contratado e não ter um minuto com a camisa é porque ele realmente estava querendo vir, né? E agora o Lucas Sacha, eu acho que chega para montar esse meio-campo, esse miolo à frente da zaga junto com o Felipinho, porque imagina que o Felipinho tem a vaga ainda nesse time que o Lucas Sacha vai trabalhar com ele. Então, assim, o que aconteceu foi que a diretoria viu que se não botar a mão no bolso, se não colocar dinheiro, não vai subir, porque o time realmente precisava de reforço. E precisava, pelo jeito, de um choque, né? E acho que as contratações vão acabar também sendo esse choque. E em relação ao Coritiba, hein, João? A gente vê um Coritiba mais organizado, mais arrumado, mas um Coritiba que precisa ainda ir para o mercado. Por que a gente está falando disso? É até bom lembrar por que estamos falando disso. Quarta-feira, né? Dia 10, né? Quinta-feira. Quinta-feira reabre a janela, né, seu João? Exatamente. CRB e Coritiba também jogam quinta-feira, dia 10, fora de casa. Às 9h35 da noite. Que horário maravilhoso. Que beleza. Né? Enfim, mas eu acho que não precisa. Eu acho que, assim, talvez uma contratação ou outra pontual para compor elenco ou para ser banco. Porque com a chegada do Yuri Castilho e do Cleison, eu acho que o ataque ganha um bom reforço. O meio de campo, eu acredito que está tudo resolvido com Depena, Josué, Seba Gomes, Machado, que voltou a jogar bem. Enfim, e daí as outras peças de reposição, né, que vão aparecendo, Vini Paulista, o Alisson, né, e por aí vai. E na defesa também tá, por enquanto, tá tudo tranquilo. Talvez mais algum lateral também para compor o elenco, para ficar no banco. Mais um zagueiro, apesar de Jaci e Maicon parecerem que jogam desde a quinta série juntos, né? Desde do Interclasse. Né? Jogaram 3 jogos, mas parece que jogam junto desde o Interclasse. Que o jeito que eles entrosaram ali é incrível. E pro gol não precisa nem falar, né? Morisco, se por acaso precisar sair mais uma vez, como aconteceu no caso da lesão, o Pedro Rangel consegue resolver tudo ali e tá tudo tranquilo. E se também precisa faltar o Pedro Rangel, tem o terceiro goleiro, que agora me falhou o nome, esqueci o nome dele, mas... Benassi, ele mesmo. E também tem o quarto goleiro lá, que daí é o mais velho de todos. Gabriel Leite. Gabriel Leite. Não tava pensando nesse, não tava pensando no Benassi. Desculpa, Benassi, um abraço para você. Mas eu acho que, de certo modo, o Coritiba está inteiro resolvido. Não precisa trazer mais contratações para serem titulares, apenas caso a diretoria queira compor o elenco, formar mais alguma coisa. Isso que eu nem estou citando atletas da base que podem, porventura, também subir e ajudar. Tá tudo certo agora aí, Ricardo? Ainda estamos em crise?
Estamos em crise tentando administrar, mas estamos indo. É bagunçado, mas tem gerência, tá? Cachorro com criança pequena dormindo é um negócio assim que se vira nos 40. É por isso que você tá meio torto na imagem, né? Exato. Porque tem alguém aqui que quer latir, se eu tirar a mão, ele vai latir. Daí vai atrapalhar o podcast e o sono da criança. Mas o mais dogão é foda. É o sono da criança. Esse é verdade. Vamos manter o sono da criança garantido. Mas dia 10 tem uma coisa mais importante ainda do que a janela e o jogo do Curitiba. O que tem? A reunião do Paraná Clube para apresentar a venda da SAF. É verdade, é verdade. Nossa, Isso vai definir o futuro do Paraná, né? Cara, deveria definir, né? Mas, assim, é bom registrar que essa proposta de SAF, ela ainda não chegou à Justiça. Né? Ela não foi protocolada ainda na Justiça, porque como o Paraná vive um processo de recuperação judicial, o Paraná precisa que a venda da SAF seja aprovada pela Justiça. Sim. Tem um grande ponto aí na discussão, que é o fato de o Paraná precisar acertar a negociação da SAF com os credores, né? Porque tá tudo muito legal, né? Mas tem que pagar a conta, né? E o prazo está acabando, né? 31 de agosto já tem que pagar a primeira parcela da dívida, do acordo. Como dizia o Fernando Vanucci, 2010 está logo aí, né? Nossa Senhora! Mas África do Sul é ali. África do Sul é logo ali. O Bório, mas assim, tudo leva a crer que essa proposta seja real. Isso ninguém discute. Sim, até porque senão não teriam convocado uma reunião. Né? Mas fica a questão para saber se é o... Nossa Senhora, Matheus. Por isso desculpa. Não, é porque você está de camiseta só, né? Daí você não sabe por quê, né? Pode ser. Mas o que fica de dúvida é se é uma proposta que vai conseguir atender todos os lados. E ainda com essa história agora da autorização da Justiça em fazer o leilão da sede da Kennedy, né? Isso aí que pegou mais ainda, né? Porque agora os credores não vão querer dar tanto desconto, né, para a SAF na dívida que eles têm com o Paraná, né? Porque agora eles sabem que eles têm um patrimônio que garante o pagamento, né? Sim. Então vai ser bem complicado de conseguir ajeitar todo mundo aí nessa sacola aí e sair uma negociação que seja favorável tanto para o Paraná quanto para os credores, né? Pois essa que é a grande dúvida, né? Se vai sair uma negociação que atenda a todo mundo. Não adianta. Negociação é justamente para isso, né? Se negocia para que todo mundo abra a mão de alguma coisa, mas, né, não pode ser a negociação que só eu abro mão e fico com tudo. Essa história do Paraná já são 2 anos, né, Ricardo? 2 anos de angústia. E assim, o grande problema é que como é que você vai vender uma SAF se você não tem calendário? O que você entrega para uma empresa interessada? Por exemplo, o Paraná agora caiu de novo para a segunda divisão do Paranaense. Então, ano que vem tem que subir para a primeira divisão para daí tentar, em 2027, estar numa Série D, que é, assim, casca de banana, porque não é simplesmente você ter dinheiro. A Série D não basta ter dinheiro, porque é muito mata-mata para subir. Então, você está apresentando um clube endividado que perdeu um monte do seu patrimônio histórico e que você não tem garantia de pelo menos 2 anos não estar numa competição nacional. E o preço que o Paraná está vendendo é como se ainda fosse um time que estivesse ali na Série B, mais ou menos, pela história Paraná Clube. Então é como se você estivesse querendo vender um carro 1999 no preço 2020. E está rodado aí 6 milhões de quilômetros, cheio de problema. Então, assim, eu acho que essa questão é o grande impasse, porque as SAFs entraram no Brasil já tem final de 2022, estamos indo para 3 anos. O Paraná tinha, assim, a faca e o queijo na mão para ser talvez o pioneiro no estado nessa questão e foi se complicando por conta dele mesmo. E, assim, me desculpe os ex-presidentes, mas essa não venda de SAF é por falha de administração que já vem desde os anos 90.
um ex-presidente atrás do outro, complicando, e a bola de neve vai aumentando. E se o Paraná tivesse um pouquinho de pés no chão, tivesse aceitado a realidade, talvez a SAF já tivesse saído. Não precisaria passar por toda essa questão. Claro, a recuperação judicial, agora essa possível venda da série da Kennedy, facilitem. Mas o Paraná podia ter entrado na era SAF antes de todo esse imbróglio judicial e talvez tivesse uma outra situação. Não vou dizer que estaria no nível Série C, mas talvez não tivesse caído de novo para a segunda divisão do estadual e talvez ano que vem tivesse um calendário nacional, que é o principal foco do Paraná hoje, precisar voltar a disputar um campeonato brasileiro. É isso aí, é essa a questão. A gente espera que se resolva da melhor forma possível. Gente, já temos 20 minutos de programa, o programa passa voando, por isso, roda a vinheta. João, você tem que ser mais ágil. Tem que treinar. A vinheta tem 3 segundos só, então você tem que ter... Eu já consegui, mas agora eu tentei equilibrar, daí eu fui ter certeza, porque da última vez que eu fui tentar fazer isso, eu coloquei, quando eu tirei a mão, ela fez pluf e morreu. Ai. Gente, hoje um teste que tem muita coisa acontecendo nessa sexta-feira mesmo, mas é nossa obrigação palpitar, afinal temos aqui uma disputa em pleno andamento. Vamos começar, Bório, Coritiba e Volta Redonda. Coxa. Foi muito confiante no último jogo do Volta Redonda e a gente viu no que deu, né? Mas eu também vou de Curitiba. Eu também vou de Curitiba, Matheus. Curitiba. Ricardo? Para a sorte do Curitiba, o Curitiba não é o Operário, então dá para ir confiante no Curitiba. Muito bem. E aí, João? Olha, eu vou até do que eu comentei, do que o próprio Ricardo falou para mim ontem, né? 1-0 e aí já era. Curitiba. 1-0. Sem gol do Chay. O João tem uma teoria que o Frio pode ser aliado do Curitiba nesse jogo. Olha, eu vou dizer, o Frio ele é aliado de alguém, só não sei de quem, porque tá muito frio. Eu vi o Chay. Pô, você já ouviu essa música maravilhosa? O João literalmente viu o Chay. Exatamente. Então, ontem. Gente boníssima, um abraço de novo para ele. Sei que não tá vendo aqui, mas um abraço pro Chay. Eu vi o Chay. Eu descobri essa música ontem, acredita? Tipo, eu não conhecia essa música. Meu Deus. Como? Tá brincando que você não conhece o Chay? Juro. Não conhecia essa música do Eu Vi o Chay. Nossa senhora, então eu vou ter que tocá-la aqui pra gente... Por favor. É porque eu também não conheço. Os áureos tempos do Botafogo. Áureos tempos do Botafogo. Áureos tempos do Botafogo e do Cazé, né? No tempo que todo mundo gostava do Cazé, agora ele já não consegue mais essa... Foi o Cazé que fez essa música? Não, ele ajudou a viralizar, né, na real. Eu não sei essa história, eu só sei a história da música. Então vamos lá, gente. Casimiro viu o Chay. Me apaixonei e foi por um rapaz que jogava na Portuguesa uns meses atrás. Ele parece o Henrique, mas acho que ele joga mais, ele é demais. É conhecido, já ficou de pé mais uma vez pra ver Chayenne tabelando com o Oyama japonês. Ele tem bola pra jogar no Barça e Real Madrid. É a mistura entre Ronaldo, Messi e Thierry. Por favor, mas tenha dó. Neymar até que joga bem, mas o Chayenne é melhor. E o meu avô se gabou ontem com meu pai, que viu Garrincha, Maradona, Pelé, Cruyff e tudo mais. Desculpa, pai, eu vi o Chay. E se não fosse o Chamusca, era capaz de jogar mais. Jairzinho eu não vi, nem Van Basten, Didi, não ligo mais. Eu vi o Chay. Hey. Um abraço, Casimiro. Baita canção. Sabe o que é o pior de tudo? Eu achava o Oyama um baita volante. Eu acho que ele merecia mais chance. Mas pelo menos teve essa menção honrosa na música do Chay. Na música. Mas o Oyama tá onde? Não, acho que estava na Juventude a última vez. Não, eu acho Vamos procurar onde está. Ele subiu com o Mozart. Sim. Luiz Oyama? Luiz Oyama não é. Tá lá ainda. Tá no Novo Horizontino. Novo Horizontino. Olha, tá brigando pra subir de novo. Ele é um especialista em Série B, então. Junto com o Chay. Caraca.
Só que o Chay não sei se vai subir. O Oyama acho que vai. Ricardo, Amazonas e Atlético. Falei, vou gastar meu primeiro empate. Bom demais. Eu vou de Atlético, João Matheus. Eu vou de Atlético também, porque o Atlético é melhor visitante que mandante. Aí eu meio que adianto meu palpite da próxima semana, que para mim o Atlético não ganha do Goiás na Arena. Então ele ganha do Amazonas hoje, mas na Arena não consegue ganhar do Goiás. Mas semana que vem já é outro Atlético. Daí é a seleção. Daí já é o Atlético Prime. O Atlético Prime. É o Paranaense. Isso que eu ia falar. É o Paranaense. Mas então para mim vai dar Atlético. Bório? Cara, eu também vou gastar meu primeiro empate. Matheus? Vai dar Atlético. A Ferrari de Barbieri. Exatamente. Agora, esse é um jogo difícil, João Matheus. Operário e Chapecoense. Operário e Chape, cara, jogando em casa, eu acho que o Operário talvez tenha mais chance, apesar também de ter perdido com gol contra, né? Então, joga aquela água linda no chopp, né? Então, pra mim vai dar Operário. Eu também vou de Operário. Essa água linda no chopp, ela pode ser água da torneira nessa semana, né? De tão gelado que tá aqui. Só deixaria aguado, mas não alteraria a temperatura. Eu vou de Operário também, bora. Cara, será que eu vou confiar nesse Operário mais uma rodada? A gente nunca aprende, né? Operário. Vai. Matheus? Operário. Ninguém aprende, né? Ricardo? Então, eu tava olhando a tabela aqui. A Chapecoense, nos últimos 5 jogos, fez 6 pontos. E o Operário fez 4. Nossa. Meu Deus. Tá assim, animado o negócio. A Chapecoense tá 2 pontos na frente do Operário. Então vamos confiar no fantasma, né? Vamos dar esse voto de confiança aí pro Alex. Todo mundo vai cair no cavalo. Tô vendo. Alex, 400 vezes, Alex. Ai, Jesus amado. Vamos lá, então, para a Série C, Matheus. Londrina e Guarani. Você que apostou no Retrô na rodada passada. Apostei. E o tio Chico lá não deu jeito. Eu vou de Tubarão. Eu vou de Londrina também, bora. Londrina. João? Eu vou de Londrina. Ricardo? Eu tava olhando aqui também a tabela. Impressionante, né? Como o Claudinei Oliveira saiu do Londrina e melhorou o Paysandu. E o Londrina melhorou sem o Claudinei, né? E a gente critica essas trocas de técnico. Londrina, 4º colocado com 19 pontos. Guarani apenas o 10º com 14 pontos, mas ganhou os últimos 3 jogos e não perde as 5 rodadas. Então eu vou confiar que o Londrina pode até terminar a rodada na liderança. Então, Tubarão na cabeça. E olha só, né? Se você lembrar, né? Londrina e Guarani já foi um jogo grande de Série A, né? Teve alguém que citou hoje, que eu vi, que o Londrina e o Guarani são os únicos times da Série C hoje que tem título em divisão superior. O Londrina ganhou a Série B, o Guarani ganhou a Série A. São os únicos times campeões nacionais na Série C atualmente. E outra lembrança, né? O Guarani foi campeão em 78, campeão brasileiro, e no ano anterior o Londrina tinha sido o 3º colocado, né? O time que inventou o Tubarão, né? Foi o time de 77, o time do nosso querido Carlos Alberto Garcia. Então vamos todos de Londrina, né? Vamos todos de Londrina. Bório, Ipiranga de Erechim e Maringá. Aproveita aí, Ricardo. Então já contextualiza aí Ipiranga e Maringá. Então, o Ipiranga é o 3º colocado, tem 4 vitórias seguidas, e o Maringá é o 11º, que vem de 2 derrotas e 5 jogos sem vencer. O Maringá está a 2 pontos do G8, mas está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Jogo fora de casa, acho difícil o Maringá ganhar, infelizmente eu vou ter que ser antibarrista e colocar o Ipiranga. Eu também vou de Ipiranga. Eu vou de empate, Matheus. Eu vou de Ipiranga de Erechim, Colosso da Lagoa. Erechim, lugar pouco quisto pela torcida paranaense, né, João Matheus? Uhum. Mas eu vou de Maringá, porque se o Dogão já estava dando trabalho pro Ricardo cedo, não é um Ipiranga, não é um processo. Na verdade, quem estava dando trabalho cedo era o Doguinho. Aliás, fica a dica pro Maringá, né?
Que tem o baleião e a baleinha, né? Pô, fazer o dogão e o doguinho, pô, seria muito maneiro. Deixa eu aproveitar, já que o João deu a deixa, que o Maringá está fazendo uma ação muito legal com uma ONG lá em Maringá, que ajuda a tirar cachorros de rua. Os sócios, o Maringá tem um ingresso, me fugiu a palavra agora, mas o ingresso solidário. Ao invés de você doar o quilo de alimento, você pode doar R$5 que vai direto para essa instituição. Além disso, a venda de bar, uma porcentagem do estádio vai para essa ONG. Então, assim, o Maringá está adotando realmente essa questão do mascote, porque o slogan é justamente esse, que desde 2018 que virou o Dogão, eles têm ajudado nessa questão e agora formalizaram essa parceria com uma ONG lá em Maringá, que já retirou mais de 6.500 cachorros das ruas. Então, já que o deu a deixa... Eu vou pegar os doguinhos lá, Ricardo, e vou levar para Maringá, então, né? Olha... Mas, terminando o comentário, então, não é um posto de gasolina que vai fazer estremecer o dogão. O dogão neles. Nossa! Entendi, tá certo. Muito bem. Ô, João, então comece aí. Internacional de Limeira e Cascavel. Não tem jeito, é Cascavel. Não tem jeito, Bório, é Inter? Eu vou de empate. Bório vai de empate. Ricardo? Eu vou de Cascavel. Cascavel. Matheus? Empate. Empate. Primeiro empate do Matheus. Engraçado que na rodada passada o Cascavel enfrentou o Monte Azul e o Cianorte enfrentou a Inter, e é óbvio que nessa rodada, né? E não é mata-mata, o Cianorte enfrenta o Monte Azul, bora. Em Cianorte. Eu vou de empate, Matheus. Eu vou de Cianorte. Ricardo? Cianorte. João? O time do pai do Neymar não tem nem chance contra o Leão, né? Em Cianorte. Muito bem, muito bem. Ricardo, Barra e Azures. Nossa. Em Camboriú. Você que tem um programa de semana. Barra líder do grupo. Tá uma vitória de se classificar. Eu acho que o Barra vai superar o Azures nessa. Eu também vou de Barra, Matheus Afonso. Barra. Bório? Que Barra, hein? Que Barra quer gostar de você. E aí, João? Eu vou de empate. Olha aí, ó. Um primeiro empate do João Matheus. Passando para a segunda divisão do Paranaense. Jogo de acesso. Os dois jogos deram empate, mas como todos nós já tínhamos gastado os empates antes de chegar nos jogos da rodada, a gente não conseguiu apostar. Agora, Matheus, vamos então com Galo, Maringá e Nacional. Primeiro jogo foi enquanto empate também? Tudo empate. 2-2. Então vou de Galo Maringá. E 0-0 Foz e Paranavaí. Então eu também vou de Galo Maringá. Ricardo? Galo Maringá. Bório? Galo Maringá. João? Galo Maringá. Muito bem. E agora Foz e Paranavaí. É o Edmilson contra o Gustavo Lima, Matheus. Cara, eu gosto mais do Gustavo Lima. Então, por conta disso, votarei no vermelhinho. Mas, seguidamente de um empate. O jogo vai ser empatado, mas nos pênaltis vai dar vermelhinho. Então você vai de empate. Isso. Que susto, fiquei perdido, mas tudo bem. Eu vou de Foz, Ricardo. Eu vou de Paranavaí. João? Eu vou de Foz. Bório? Foz. Vou levar sozinho essa, hein? Ou vai perder sozinho, né? Sozinho não. Vai ele ou Paranavaí. Eu vou falar a frase inacreditável, mas o Ricardo não está com moral para falar isso nessa semana. Não, eu fui mal. Vamos lá, Fluminense e Al-Hilal, bora. Cara, eu acho que vai dar o Al-Hilal. Eu vou de empate nesse jogo, Matheus. Fluminense e Al-Hilal. Vai dar Al-Hilal. Ricardo? Acho que vou no Al-Hilal.
Embora seria legal o Fluminense passar, mas a diferença técnica pode pesar. O Fluminense vem num jogo cansado, né? É difícil você manter o nível em todos os jogos, então acho que vai dar ao Hilal. João? A diferença técnica ela pode ser grande, mas é que do outro lado tem Renato Gaúcho, né? Então, para mim, é Fluminense. O João acertou semana passada a vitória do Fluminense sobre a Internacional. É verdade. Ricardo, Não acertei que seria manchete nos tabloides ao redor do mundo, né? Só faltou isso. Ricardo, Chelsea e Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, bora. Palmeiras. Matheus, Empate. João, Eu acho que vai dar Palmeiras, tempo regular. tempo regular, muito bem. João, é o teu momento. Vamos agora às características de Silverstone. Onde Silverstone? temos o time da Inglaterra. Poderia estar voltando agora. Cara, a pista de Silverstone ela é uma pista que é lavada todas as sextas-feiras às 5 horas da tarde com chá. Né? Eles fazem isso justamente pelo chá, né? E tal, das 5 da tarde, da rainha. Pelo chai? Não, do chá. Eu vi o chai. Então, só que o Chay não vai poder participar dessa porque ele tá aqui em Curitiba, né? Senão ele com certeza estaria em Silverstone participando dessa lavagem especial antes da corrida. Tem a lavagem das escadas do Bonfim, né? Na Salvador, tem a lavagem com o chá na pista do Silverstone. Lá é com o chá das 5. E devido a isso, a pista ela tem tendência a ficar um pouco mais escorregadia, né? Não só caso chova, mas já naturalmente. Então, mas é chá puro ou chá com creme e açúcar? Em alguns lugares é com creme e açúcar, ali que depende da curva. Na curva 3, 5 e 9 é com creme e açúcar. Na Stoke, na Copse e na entrada do box, né? Exato. E daí nas outras, chá normal, e daí só na curva 1, que é chá só com açúcar. Eles não colocam creme ali, que é para não escorregar tanto na primeira curva. Adoçante nem a pau. Não, Deus o livre. Deus o livre, dá pedra no rim. Deus o livre. Então, por isso eu acho que a questão do jogo de pneus vai ser uma, assim, médio para duro e rezando para não chover, porque daí vai ter que levar o kit de chuva. Agora, vamos lá, João. Quais seriam as curvas com creme? Putz, eu acho que era 3, 5 A 3 é a Village. 5 e 7. A 5 é a Entry. Não era 9? E a 9 é a Woodcote. Woodcote. É Woodcote, exatamente. Essa é uma curva importante. Uma curva importante feita em curva de alta, antes da Copse também, que é curva de alta. Muito bem. Esse é o João Matheus, que com isso dá ao Bório a chance de dizer quem vai ganhar o grande prêmio na Inglaterra. Eu vou de... Na Inglaterra vai ganhar a McLaren do Norris. Eu vou dar uma loqueada. Eu vou de Russell, Matheus. Eu vou de Verstappen. Ricardo. Vou de Piastri. João. Eu vou do companheiro do Russell, que eu esqueci o nome. Você vai de Kimi Antonelli. Antonelli. Kimi Antonelli. Olha aí, hein? Essa é uma aposta. Se o João acertar, Essa aposta é... Futuro companheiro de equipe de Max Verstappen. É amigo dele, inclusive, né? Já deu no meio dele no domingo. Gente, semana passada eu não passei os resultados do teste número 43, que teve a vitória do Matheus. Ele fez 6 pontos na passada. Eu e o Ricardo fizemos 5. O João e o Bório fizeram 3 pontos na semana passada. E isso parece pouco, é que você não sabe o resultado do teste 44 da semana passada. E João Matheus não foi o lanterna. Ele dividiu a lanterna. É diferente, né? Olha aí. E querem mais? Foi com o Ricardo. Ambos acertaram um resultado. Bom. Pô, mas não dá pra fazer tipo telecena? Que Qual ganha com foi mais? o- Qual foi o resultado que eles acertaram? O Ricardo só acertou o Bayern Ah, tá. e o João só acertou o Fluminense.
Mas não fique aí dando sorrisos, Matheus, porque você e o Bório fizeram 3 pontos. Mantendo a média aí, ó. Eu ganhei a rodada com 4 pontos. Olha o ponto que nós chegamos. Que vergonha, hein? Com isso, o João Matheus tem 82 pontos, o Bório tem 96, eu tenho 102 pontos, o Ricardo tem 109 pontos e o Matheus lidera a temporada com 119 pontos até o momento. Aí. Lembrando que temos a bonificação das classificações das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Ao final Essa daí. Essa aí, vai vir forte. Essa vai vir inclusive, forte. a gente sempre faz no meio do campeonato, né? Na hora termina o primeiro turno, a gente dá uma conferida para ver, né? Como é que tá. Nossa, a humilhação já vai vir no meio do ano, então. Ansioso por ver o Cruzeiro na zona de rebaixamento do Christian. Esse ano, como vale ponto, não vai dar para mudar, mas, né? A gente pelo menos passa. Eu lembro que eu coloquei o Botafogo Ribeirão Preto em 12º, o Bório falou, mas nunca. Ele não imaginava que o Alan seria o treinador, né, da equipe. Olha aí, ó. Botafogo de Ribeirão Preto. Gente, semana que vem voltamos com mais um de letra 198 na semana que vem. Gente, valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Falou.